Olá! Acompanhe a partir de agora o Ministério Público em Ação, seu programa sobre direitos e cidadania. Nesta edição, vamos trazer alguns dos melhores momentos do primeiro semestre de 2023, com destaque para trecho de 2 entrevistas sobre combate ao racismo e sobre ações do Ministério Público no incentivo à vacinação. Saiba também como foi a audiência pública que discutiu medidas para enfrentar o aumento no número de homicídios na cidade de Palmas. E mais, respeito às minorias, como esse direito está garantido na Constituição Federal. Eu sou Joelino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Direito à privacidade. O que ele garante e quais são as exceções a esse direito? Confira. A privacidade é um direito fundamental de toda pessoa, garantido pela Constituição Federal. Tudo que diz respeito à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra de cada um deve ser resguardado. A privacidade é sempre a regra. A quebra da privacidade só se aplica a casos excepcionais, como assuntos que envolvam interesse público ou levantamento de informações em investigações oficiais. Quem viola indevidamente a privacidade do outro pode responder na justiça e ser condenado a reparar a ilegalidade, indenizando a vítima pelo dano moral ou pelo dano material causado. Respeite sempre o direito do outro, para que esse mesmo respeito chegue até você. Melhores momentos de 2023. Acompanhe detalhes de uma entrevista com a promotora de justiça Araína Cesária. Ela fala sobre a queda nos índices de vacinação no estado e explica o que tem sido feito para reverter essa situação. Elevar os índices de vacinação do estado, diminuindo a prevalência de doenças que podem ser evitadas, é um dos objetivos do projeto MP na Vacina, promovido pelo Ministério Público do Tocantins. A ideia é articular ações em parceria com diversos órgãos públicos, instituições e também a iniciativa privada, para garantir que a população do estado não deixe de se imunizar contra doenças como a paralisia infantil, o sarampo, a Covid, entre tantas outras. E para saber mais sobre o projeto, estamos aqui hoje com a promotora de justiça Araína Cesária, promotora da área da saúde na capital e também coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público do Tocantins. Ela é a responsável pela articulação. Olá, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, primeiramente, é importante reforçar que também é papel do Ministério Público atuar incentivando a fiscalização de políticas públicas. Na área da saúde não é diferente, na verdade? Foi assim que nasceu o projeto MP na Vacina? Sim. O Ministério Público, além de atuar na sua função clássica, demandista, judicializando processos judiciais ou mesmo recomendando através de procedimentos extrajudiciais ou firmando termos de ajustamento de conduta, ele também pode e deve atuar como propulsor de políticas públicas, desenvolvendo essa coprodução com os entes governamentais e com a própria sociedade civil organizada. Esse projeto MP na Vacina surgiu diante da preocupação da sociedade e do Ministério Público com uma grande queda dos índices vacinais. Isso foi registrado principalmente a partir de 2018. No estado do Tocantins, nós tínhamos coberturas de 82% em 2019, quando o ideal seria 90% a 95%, e aqui estou me referindo às 9 vacinas imprescindíveis para o calendário infantil, que devem ser aplicadas ali naquele primeiro ano. E esse índice ele vem abaixando no Tocantins, chegando a 69% apenas no ano de 2021. O ano de 2022, nós ainda temos um levantamento parcial que não chega a 50%. Isso não é diferente da realidade nacional. No Brasil também essas coberturas elas vêm despencando, descendo bruscamente até 2022. 2022 a média é de 72% das coberturas, o que nos causa uma grande preocupação. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde já elencou a queda da vacinação como uma das 10 maiores preocupações da saúde global. As vacinas elas evitam diversas doenças e
sequelas muito graves. O que motivou? Autoridades e moradores de Palmas se reuniram no final de junho para discutir o aumento na quantidade de homicídios e o que precisa ser feito para melhorar a segurança pública na capital. Veja como foi. A audiência pública realizada pelo Ministério Público do Tocantins reuniu em Palmas representantes de diversos segmentos da segurança pública, polícia militar e da sociedade para debater políticas públicas para combate à criminalidade no estado e na capital. Em 2023, a quantidade de assassinato em Palmas aumentou mais de 200% quando comparado com o mesmo período do ano passado. De janeiro até o dia da audiência, em 21 de junho, 88 pessoas haviam sido mortas na capital. Uma audiência pública é sempre uma estratégia importante para o Ministério Público coletar subsídios para suas ações judiciais e extrajudiciais. É também importante para a população debater temas que afetam diretamente a sociedade. A sociedade está sofrendo muito com esses efeitos. E nada mais sério, nada mais justo que ouvi-la e também nos expor o que está sendo feito para acabar com esses números, para diminuir essa curva que, infelizmente, está crescente. A maioria dos participantes destacou que o problema da criminalidade não se limita aos homicídios. É a ponta do iceberg de um problema muito maior que abrange outras áreas, como a saúde e a educação. Precisamos enfrentar esses homicídios a partir de uma outra lógica de atuação do sistema de justiça criminal, mas, sobretudo, a partir de uma aplicação de políticas públicas nos setores mais vulneráveis da nossa cidade. A gente está falando de tratar de um sintoma que talvez nem seja tratado se esses problemas anteriores para que haja esse aumento do índice de homicídios, esse abandono dessa região de Palmas, que é a região que conta com quase 40% da nossa população, não for atendida pelos serviços públicos, esse problema não vai ser resolvido. A audiência faz parte de um procedimento instaurado pelo Ministério Público que apura o funcionamento de políticas públicas para diminuir os índices de homicídios em Palmas. O evento foi conduzido pelo promotor de justiça João Edson de Souza, que é coordenador do Grupo de Apoio Especializado em Segurança Pública do Ministério Público do Tocantins, e explicou que as considerações, sugestões e encaminhamentos vão integrar uma minuta a ser compartilhada com todas as autoridades da segurança e do sistema de justiça. A audiência pública, inicialmente, ela é um instrumento de instrução dos nossos procedimentos administrativos. Por outro lado, além de ela nos trazer a possibilidade de trazer elementos para essas investigações, ela possibilita e ela é também um instrumento de democracia que possibilita a manifestação da comunidade e essa troca de conversa que a gente teve aqui tão próxima, né? Ela também é um instrumento que acaba aproximando, nos aproximando do cidadão e também permitindo que o cidadão se aproxime de outras autoridades. A Constituição Federal garante proteção às minorias, proibindo qualquer tipo de discriminação por motivo de raça, etnia, religião, sexo ou outro fator. Confira a explicação no vídeo a seguir. A Constituição Federal buscou a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Por solidária, quer dizer que ela previu o respeito e a consideração pelos direitos dos vários grupos sociais, das várias pessoas existentes em nossa sociedade. O respeito aos idosos, aos negros, às mulheres, à população LGBTQIA+, aos indígenas, aos povos tradicionais. Nos últimos tempos, têm sido observados diversos ataques a esses vários grupos sociais. E aqui nós podemos apontar, por exemplo, o grupo LGBTQIA+. A manifestação do pensamento que ofenda o direito de quaisquer desses grupos, ela não constitui uma manifestação lícita, ela constitui sim a ofensa ao direito de outras pessoas. O Ministério Público do Tocantins ampliou sua força de trabalho com a posse de novos promotores de justiça. A solenidade aconteceu em 26 de junho. Dando continuidade às ações do concurso público que realizou em 2022, o Ministério Público do Tocantins deu posse a mais 3 candidatos aprovados para o cargo de promotor de justiça substituto.
A solenidade foi marcada pela emoção dos empossados e de seus familiares, mas foi um momento importante também para o Ministério Público. Com estes 3 novos membros, a instituição passa a contar com 100 promotores de justiça, além de 11 procuradores de justiça. Dessa forma, amplia sua capacidade de trabalho e reforça a presença de seus representantes no interior do Estado. Advindo da escola pública, da qual eu tenho muito orgulho, a Escola Estadual Amado Belém, e assim, estar podendo voltar para casa depois de uma trajetória em Teresina, depois de 4 anos e 5 meses, voltando no carro que eu sempre sonhei, para mim é como se fosse fora de qualquer expectativa que eu pudesse imaginar. Eles têm um compromisso com o Ministério Público Tocantins e também e principalmente com a nossa sociedade tocantinense, porque o nosso dever é de servir a sociedade tocantinense. O 10º concurso para o cargo de promotor de justiça substituto continua em vigor. Ele contou com 6 etapas e mais de 1.300 candidatos inscritos. Na segunda parte do nosso quadro de entrevista, a palavra está com a Procuradora de Justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira. Ela fala sobre os diversos aspectos relacionados ao combate ao racismo, sob o ponto de vista legal. Bem-vinda, doutora Maria Cotinha, muito feliz com a senhora aqui conosco hoje. A satisfação é minha, doutora Isabela, eu estou muito feliz com o convite. Doutora, eu vou começar fazendo uma pergunta que ela é um tanto quanto confusa na cabeça de algumas pessoas. Tem diferença entre injúria racial e racismo? Tanto a injúria racial quanto o racismo são tipos do racismo, tipos penais do racismo. Ocorre que a injúria racial, a previsão dela é do Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, e depende da representação da vítima, porque diz respeito à ofensa a uma determinada pessoa, vitimiza individualmente. É um indivíduo que sofre, né? E depende da representação dele, porque a ação penal é condicionada. Ao passo que o racismo, ele vem previsto na Lei 7.716 de 1989. A ação pública é incondicionada e atinge a toda uma coletividade, que é ofendida em relação a sua raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero e origem estrangeira. Então pega uma coletividade. Uma coletividade. É muito importante deixar claro que o racismo não diz respeito único e exclusivamente à cor, à raça. A lei do racismo, a lei que combate a discriminação, ela é ampla. Religião, notadamente a origem, a estrangeiro, a xenofobia, né? Você discriminar alguém em razão da sua origem nacional, da sua nacionalidade, a xenofobia, a homofobia, a transfobia em relação à religião, à cor e etnia. Perfeito. Doutora, quando a senhora fala que assim, a injúria racial e o racismo são espécies de racismo, então a gente pode concluir que ambos são imprescritíveis, é isso? Ambos são imprescritíveis. O único fator é que uma depende da iniciativa da vítima, a pena é um pouquinho reduzida em relação ao racismo, que é uma pena mais rígida, mais dura. Uma é de natureza condicionada à representação da vítima individual e a outra é pública e incondicionada porque atinge o coletivo. A senhora mencionou religião como espécie também de racismo. Como é que funciona essa ideia do racismo religioso? Tem lei no Brasil falando especificamente sobre isso? A mesma lei que combate o racismo de modo geral, ela assambarca outros tipos de discriminação, não necessariamente em relação à cor, à etnia. Ela atinge, ela assambarca, ela preenche, ela ampara a religião, a orientação, identidade de gênero, orientação sexual, a origem das pessoas. Aí nós temos a xenofobia, a homofobia. A gente tem uma série de discriminações aí, né, doutora? E essas religiões aqui no Brasil, quais são as religiões que mais sofrem com isso? Olha, especificamente as religiões de origem afro, elas são as mais violentadas nos seus direitos. Os praticantes, os terreiros, o candomblé, a umbanda e entre outras. É a religião mais agredida no nosso país. Doutora, agora a gente vai fazer
a escuta de uma pergunta que vem do telespectador. Quais os esclarecimentos a senhora dá para essas pessoas que acreditam que a liberdade de expressão autoriza as manifestações de intolerância e racismo? Não autoriza. A liberdade de expressão é um preceito constitucional, é uma garantia, porque ela vai de encontro à censura, que é uma característica dos regimes totalitários. Então é muito importante exercermos a liberdade de expressão. É uma conquista, direito fundamental. Mas, concomitantemente, nós temos também outros direitos individuais tão importantes quanto a liberdade de expressão. Por essa razão é que nem sempre a liberdade de expressão autoriza a infringência, ela pode ser exercida desde que ela não atinja outros interesses individuais. Por exemplo, você pode ter liberdade de expressão, mas você não pode praticar discriminação de natureza nenhuma a pretexto de exercer esse direito. Perfeito, doutora. Então, assim, a gente sempre tem limites ao exercício de qualquer direito. De qualquer direito. Perfeito. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui para a senhora, que é uma pergunta que também gera muita polêmica, porque a gente sabe que o racismo está estruturado, né, dentro da nossa sociedade e nas instituições. Recentemente, a gente tem ouvido muitas notícias sobre falas e atos de discriminação contra pessoas negras. A senhora acha que ainda dá para construir uma mentalidade diferente? Eu tenho certeza disso, porque se nós fizermos um retrocesso histórico, nós evoluímos, e muito. Era pior. No início da colonização, o negro que veio para cá comercializado, ele não tinha direito de natureza alguma, ele era animal, objeto. Depois da abolição da escravidão, o negro, uma vez liberto, ele passou a ocupar algum espaço, mas de uma forma muito difícil. Por quê? Porque a sociedade dominante estava estruturada defendendo os seus direitos. E o negro não tinha vez, incluindo o índio e todas as minorias. Mas desde a abolição da escravatura, em razão da mobilização social, do coletivo, dos anseios sociais e de uma academia, das faculdades, das universidades, dos debates, das lideranças vitimadas, fez surgir a necessidade de evolução. Tanto é que a nossa Constituição de 88 ela é muito progressista nesse sentido de garantia de direitos individuais e coletivos. E, para finalizar, a maior prova desse avanço foi a Lei 7.716, que trouxe no seu âmago, no seu contexto, o combate ao racismo. E não é só o étnico e de cor, é do religioso, é o estrangeiro. E agora, recentemente, que o Supremo Tribunal Federal definiu os crimes de natureza contrários à orientação sexual e à identidade de gênero. Então, nós tivemos uma evolução lenta, mas eu tenho certeza que hoje retrocesso nós não teremos. Quem pratica será punido. E as nossas crianças estão sendo educadas, e tem sido desenvolvida políticas afirmativas, e isso é muito importante. Eu espero que o mais rápido possível nós evoluamos nesse sentido. Chegamos ao fim de mais uma edição do Ministério Público em Ação. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.